Ó esperança de Israel, nós pertencemos a ti, não nos abandone. Esse é um clamor do profeta Jeremias no capítulo 14, quando Deus decide exercer o seu juízo sobre Israel, sobre Judá. Bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram às 19h30 e aos finais de semana o vídeo sobe gravado aqui no canal no YouTube. Para você que só acompanha aqui nesse canal, nessa mídia social, eu convido você a se inscrever, né, a me seguir lá no Instagram também e ter acesso ao conteúdo da semana toda, tendo em vista que eu deixo as lives gravadas por uma semana em meu feed. Então, se você só assiste pelo YouTube, dá uma corridinha lá no Instagram, @isapenha Mensagens de Vida, me siga e faça então uma maratona para assistir as lives da semana e não perder nada de conteúdo. E se esse conteúdo tem sido relevante e edificante para a sua vida, eu convido você a compartilhar, curtir e comentar nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Eu estou gravando ainda sem microfone, pode ser que você ouça alguns ruídos de música e de carros passando, porque eu estou aqui na minha sala e geralmente há barulho, principalmente por ser na parte da tarde e final de semana. Vamos lá então, capítulos 14 e 15 são sequências, tá? Não tem nem divisão. Tem divisão só do número, mas não tem nenhum subtítulo nem nada, porque é um texto só. E você sabe muito bem que a Bíblia não chegou para nós assim encadernada, nem com os capítulos e versículos divididos, mas isso aconteceu já ali no século 15, 14, que os estudiosos fizeram essas divisões para que ficasse mais prático de acompanharmos as leituras. Portanto, não foi Deus quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, mas sim os estudiosos para facilitar a nossa leitura. Vamos lá, a ideia central desses dois capítulos, eu até havia dito que eu ia ler 3 capítulos, mas como um era a sequência do outro, eu preferi deixar os demais para o próximo vídeo, que acontecerá como live na segunda-feira, dia 28/10/2024, lá no meu Instagram. Deus declara juízo ao seu povo. Vamos ver lá o que está acontecendo então com Jeremias. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Está acontecendo uma seca severa que está abatendo animais, aves. Falando em aves, tem pássaros gritando lá fora. Pessoas, as plantações, as colheitas, todas vieram à ruína, porque Deus decidiu fazer com que o povo sofresse já punição por conta do seu pecado. Na verdade, Deus estava punindo o pecado, mas como o povo se apegou a esse pecado, eles acabaram sofrendo as punições junto. Mas Deus não odeia os pecadores, Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Acho que ódio não, né? Não é do caráter de Deus, mas Deus abomina o pecado e ele não quer destruir os seres humanos, ele quer sim pôr fim ao pecado. Mas o povo se apegou e acabou sofrendo o juízo junto. Na sequência, Jeremias vai dizer assim: ó esperança de Israel, tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti, não nos abandones. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. É a terceira vez que Deus vai pedir para que Jeremias não interceda pelo povo. Ele vai dizer: não precisa orar, eu não vou ouvir, não vou dar ouvidos à oração. E aqui ele diz: mesmo que jejuem, eu não vou voltar atrás da minha palavra. Inclusive, eu havia dado um exemplo em uma das minhas lives que Nínive, ou foi no vídeo de ontem, eu não me recordo. São tantos textos que Nínive, o rei de Nínive, ele conclamou
um jejum geral, inclusive os animais jejuaram e Deus voltou atrás. Porém, aqui ele vai dizer: mesmo que jejuem, não escutarei o clamor deles. Mas eu disse, e agora é Jeremias falando: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão guerra nem fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. E acredito também que foi no vídeo de ontem que eu falei acerca dos reis pagarem para profetas falarem coisas alegres, darem boas notícias no lugar da palavra de Deus verdadeira. E aqui surgiu um exemplo, e eu não tinha lido ainda, li em outros momentos, né? Mas eu não tinha estudado essa parte agora, recentemente, para falar aqui no vídeo. E eu fiquei assim, imaginando como a palavra de Deus vem para nós em todos os momentos, porque eu comentei ontem dos profetas e aqui está. Deus mesmo vai dizer assim: olhe, eu não mandei nenhum profeta, eu não autorizei ninguém a falar que esse povo não vai sofrer com fome. É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes, porque Deus não é capaz de mentir. Se ele está dizendo para Jeremias, e Jeremias era a sua própria voz, que haveria juízo sim, que mesmo que o povo orasse, ele não ia voltar atrás da sua palavra, esses outros profetas eram profetas mentirosos, eram profetas enganosos que estavam a serviço de alguém para fazer com que o povo se acalmasse, porque o povo já estava sofrendo com fome, os animais morrendo, as colheitas tinham ido à ruína, e assim provavelmente esses profetas estavam sendo comprados pelos governantes ali, pela liderança, para que eles proferissem mentiras acerca da real situação entre Jerusalém, Judá e o Senhor. Na sequência, nós vemos assim: esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Isso é Jeremias falando para Deus. Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor nosso Deus. Então, Jeremias vem fazer esse questionamento porque o povo estava com deuses pagãos, idolatrando outros deuses, e ele vai dizer: só tu podes trazer a chuva no momento em que quiseres, só tu podes fazer as coisas acontecerem. Nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo é capaz de fazer isso. Já no capítulo 15, portanto, sem a divisão, vemos o seguinte: então o Senhor me disse, gente, presta atenção nisso, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostrava favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Olha que forte o que o Senhor revelou para Jeremias, que mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante dele intercedendo pelo povo de Israel, ele não cederia, ele jamais iria voltar atrás. E ele ainda diz: expulse-os da minha presença, que saiam. Jeremias diz assim: quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? E o Senhor diz: você me rejeitou. Por isso, todo esse juízo, ninguém vai se lamentar por Jerusalém, ninguém vai correr para salvá-la. Por quê? Porque Jerusalém e Judá rejeitaram o Senhor, e assim como o próprio Deus disse ontem, nos capítulos que nós lemos ontem, na verdade, que Jeremias não precisa orar por filhos rebeldes, porque ele não tolera a desobediência. E é por isso, então, que aqui nós vemos que ninguém vai socorrer Israel, ninguém vai socorrer Judá, porque eles se rebelaram contra o próprio Deus. Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Deus está dizendo: olha, tudo que vocês estiverem aqui
tudo que tiverem aqui de bens, tudo que tiverem aqui de tesouros, tudo que tiverem aqui de animais, tudo será de outras nações. Vocês serão despojo de outras nações. O que é despojo, gente? É tudo aquilo que a nação que guerreia sai vitoriosa, ela toma posse de tudo que era da outra nação. Armas, soldados, pessoas, tudo. Então Deus vai dizer assim: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo para outras nações. Que forte saber que nós estamos sendo despojados pelo pecado, despojados pelo próprio inimigo das nossas almas, enquanto nós muitas vezes estamos nos rebelando contra Deus. Esse é um capítulo, esses 2 capítulos é de muita reflexão para nós, porque sim, aqui o contexto é Judá e Jerusalém, sim, o contexto aqui é o exílio para a Babilônia, porém nós podemos fazer uma leitura espiritual desse texto e trazer para nós, para a nossa vida. Eu estou servindo de despojo para alguma área pecaminosa, para algum vício? Eu estou sendo despojo de guerra para o inimigo das nossas almas? Eu estou sendo leiloada? Será que eu estou precisando rever o meu relacionamento com Deus, rever como está a minha vida com Deus, com a sua palavra? E olha como, espera para você ver que versículo maravilhoso. Jeremias vai começar a fazer um diálogo com Deus. Sabe o que eu acho interessante no livro de Jeremias? Ele também tem uma causa pessoal com Deus. Ele não está só debatendo, ele não está só intercedendo, ele não está só levando mensagem de Deus para o povo de Judá. Ele também tem uma causa pessoal. E olha aqui o que primeiro nós vimos ontem no capítulo, que ele pede a intercessão de Deus para que os seus inimigos fossem tirados da frente dele, porque eles estavam tentando matá-lo, porque não queriam mais que Jeremias profetizasse as coisas que Deus mandava. E ele pediu que Deus o salvasse. E aqui ele vai dizer assim: tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio, que eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Ele vem lembrar a Deus de que ele sofre por crer em Deus, ele sofre por estar sendo um canal de Deus para esse povo. E ele diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Vou repetir. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Então, se a palavra do Senhor foi encontrada, é porque Jeremias procurava por elas. Deus deixa se encontrar. Como eu disse na live de ontem, procure por Deus enquanto ele se deixa encontrar. E aqui Jeremias diz essa coisa maravilhosa: elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Que lindo! Olha que declaração de amor pela palavra de Deus, que declaração de amor de Jeremias a Deus, uma obediência, uma reverência, um temor. Olha que lindo! Eu as comi quando as suas palavras foram encontradas. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. E por fim Deus diz: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante desse povo, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Que essa palavra seja para você e para mim nessa tarde, nesse dia, né? Que você está vendo esse vídeo, eu não sei se você está vendo à noite, de manhã ou à tarde, mas que essa palavra seja para o teu consolo e para o meu consolo. Eu vou repetir: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Uau, que conforto, que consolo! Que maravilhoso saber que Deus se preocupa com a tua vida, com a minha vida, e que Ele vai nos salvar, que Ele vai fazer como se fosse uma muralha em nossa volta,
que nenhum mal vai chegar até nós, que o inimigo das nossas almas não vai conseguir transpor essa muralha que Deus vai fazer em volta daqueles que o amam, que o temem, que amam a sua palavra, que comem a sua palavra, assim como você e eu estamos comendo a palavra de Deus durante todo esse ano. Já são 10 meses que nós estamos comendo a palavra de Deus todos os dias, esse pão vivo. Esse é o nosso alimento diário, é a palavra do Senhor. E essa palavra que seja o teu consolo e o meu consolo, então. E assim nós vamos finalizando a leitura do Antigo Testamento, representada aqui pelo livro do profeta Jeremias, os capítulos 14 e 15. E agora nós vamos ler o Novo Testamento, carta de Paulo a Fílemon. É um livro, é um capítulo só, bem curtinho. E eu fiz 2 apontamentos. O primeiro é que Paulo manifesta gratidão pela vida e trabalho de Fílemon. Fílemon provavelmente se colocou como líder de uma comunidade, ele era algum presbítero, porque Paulo vai se dirigir a ele como uma autoridade espiritual, como uma autoridade em Deus. E também eu destaquei que Paulo recomenda Onésimo. Onésimo é um ex-escravo de Fílemon, que Paulo conheceu na prisão, Paulo evangelizou a ele e agora ele está mandando Onésimo de volta para Fílemon, e essa carta então é de recomendação para que Fílemon recebesse Onésimo assim como receberia o próprio Paulo. É uma carta linda, olha lá. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Ele se refere a Fílemon e a esposa dele, que se chamava Áfia. Porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Santos aqui no Novo Testamento se refere a todas aquelas pessoas que estavam convertidas em Cristo Jesus. Santo quer dizer separado, então toda a igreja de Deus era chamada santa, porque era separada para Deus. São as pessoas, os cristãos, os primeiros cristãos. Então ele vai dizer que ele sente gratidão todas as vezes que vai orar pela vida ali de Fílemon. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha que o ministério de Fílemon, então, provavelmente era um dirigente da comunidade, porque se Paulo se dirige a ele como se ele já estivesse reanimando o coração das pessoas, é porque ele tinha, sim, uma posição de liderança. Ele funcionava, né, como um líder na igreja ali onde Fílemon morava. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Vou repetir para que você entenda a intenção de Paulo aqui. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar, quer dizer, Paulo era superior a Fílemon, provavelmente Paulo também tinha evangelizado Fílemon, e depois evangelizou Onésimo, que era o seu ex-escravo. Então Paulo ele tinha liberdade em Cristo para mandar, porém mandar que cumpra o seu dever. Qual que é o dever do cristão? O dever do cristão é ser acolhedor, o dever do cristão é perdoar, o dever do cristão é acolher as pessoas. Então Paulo vai dizer, eu poderia mandar que você cumprisse o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo, ele sempre muito humilde com as palavras. Paulo, muito sábio com as palavras. Paulo era muito eloquente. Paulo era um conhecedor da palavra. Paulo era um conhecedor de outras teorias. Ele deve ter lido todos os filósofos ali gregos, que ele era assim muito sábio, muito conhecedor de tudo tanto que ele falava, ele discursava para gregos, para judeus, para governantes, reis,
para escravos. Então Paulo, ele tinha essa eloquência, ele tinha essa maleabilidade no seu discurso que fazia com que todas as pessoas entendessem a mensagem que ele queria passar. Então ele vai dizer, olha, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo. Ele chama de filho porque foi ele quem evangelizou, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim, ele vem dizer. Porém, eu gostaria muito de mantê-lo aqui comigo, só que, no entanto, eu prefiro que ele volte aí para você e que se você quiser fazer algum ato de favor para comigo, você vai fazer de própria vontade, você não vai se sentir pressionado a fazer. Ele é útil para você e para mim, mas eu prefiro mandá-lo de volta para você. E eu vou mandá-lo de volta como um irmão e não como um escravo mais. Ouça lá. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Provavelmente esse escravo havia fugido. E por isso que Paulo faz esse apelo. Olha, ele diz, pode ser que ele tenha sido separado ali de você por um tempo só para que depois ele voltasse melhor. Para que ele não voltasse mais como um escravo inútil, mas sim como um irmão amado, um irmão na fé, um irmão que também conheceu a Cristo Jesus. Olha que incrível! Imagina você perder um escravo e retomar um irmão? Você perder uma pessoa inútil e retomar uma pessoa útil no seu ministério, evangelizador também? Olha que incrível, só Deus faz isso. Só Deus tira de você algo inútil e te devolve algo útil, algo frutífero que vai te ajudar, te auxiliar a crescer ainda mais. Ele diz assim, para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve coisa a você, ponha na minha conta. Ai, Paulo, ponha na conta do Paulo. Se ele está devendo para você, ponha na conta do Paulo. Paulo vai dar um jeito nisso, só que ele diz assim, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Olha o discurso de Paulo, ele diz, olha, se você me considera mesmo, aceita-o de volta como se estivesse recebendo a mim. Se ele estiver devendo alguma coisa, ou se ele te feriu, se ele te magoou, se ele usou de alguma violência com você, perdoa, e se ele te deve alguma coisa, eu mesmo pagarei. Porém, ele vai dizer uma coisa muito forte, para não dizer que você me deve a própria vida. Aqui comprova que Paulo, sim, havia evangelizado Filemon. Por quê? Porque Paulo, levando a palavra de Deus até ele, apresentando Jesus Cristo para ele, apresentando a salvação, ele salvou a vida de Filemon. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Então, eu quero esse benefício, então reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Ai, Paulo, e daí ele tem certeza de que Filemon vai receber Onésimo, sabe por quê? Porque ele havia aprendido tudo com Paulo. E Paulo sempre disse para os seus discípulos, né, para as pessoas com quem ele conviveu, as quais ele evangelizou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele também disse a Tito para que ele seja o primeiro exemplo. Então Paulo provavelmente, e nós sabemos disso porque ele pediu para que Timóteo mandasse, foi Timóteo ou Tito, gente, eu nem lembro mais, que ele mandasse de volta João Marcos, foi Timóteo. Ele pediu para que mandasse de volta João Marcos,
que Paulo havia rejeitado no passado, então ele deu o exemplo de que ele perdoou, de que ele voltou atrás, de que ele se humilhou e ele pediu para João Marcos ir até ele na prisão. E aqui ele vai dizer, olha, eu tenho certeza que você vai fazer o que eu estou ordenando, né? Ele trata aqui como uma ordenança, que você me obedecerá e que você fará ainda mais do que eu peço. E depois ele vem dizer assim, olha, prepara um lugarzinho ali para mim. Paulo escreve essa carta a Filemon da primeira prisão, então ele tinha liberdade, as pessoas iam até a casa dele e ele tinha a esperança, ele tinha a convicção de que ele iria sair livre. Ele não contava com aquele episódio do incêndio de Roma. Ele achava que quando ele fosse fazer a sua defesa diante de César, ele iria ser liberto. Porém, teve o episódio do incêndio, Nero o condenou à decapitação e por isso Paulo nunca mais pôde sair de lá. E só que ele diz para Filemon, prepare um aposento para mim que eu pretendo em breve poder ir até vocês. Nós nunca soubemos, né? Paulo sempre prometia muitas visitas, nós nunca soubemos se ele conseguiu fazer essas visitas, se ele foi para a Espanha, se ele não foi. Mas enfim, ele sempre estava querendo ter os seus relacionamentos, ele sempre queria estar com pessoas, porque Paulo amava pessoas. Todo líder precisa amar pessoas. Jesus amava pessoas. E se você também tem a pretensão de ser líder na sua comunidade, em alguma esfera social que você pertença, pense que você precisa amar pessoas. Mesmo se você é líder dentro da sua própria casa, né, como pai, como mãe, você precisa amar os seus filhos. Porque o líder, ele inspira as pessoas, ele não impõe medo. E assim nós finalizamos esse vídeo de hoje. E eu convido você, mais uma vez, a curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo para que outras vidas sejam edificadas e impactadas com essas belíssimas palavras que foram inspiradas por Deus e faladas aqui hoje nesse vídeo. E eu espero você lá no meu Instagram de segunda a sexta-feira às 19h30 ou aqui no próximo vídeo. Tchau! Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida.